Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Diogo Medeiros, professor de Direitos Humanos, trabalho e confia. Vamos a mais um bloco de aulas de Direitos Humanos dentro do ponto 1, Teoria Geral dos Direitos Humanos. Eu quero reforçar com você que o ponto 1 ele vai cair no seu edital e ele é o mais importante para a sua prova, aquilo que se relaciona à teoria geral dos direitos humanos. Então, se for focar em um ponto específico, com certeza foque na teoria geral dos direitos humanos, terminologia, classificação, que nós falaremos agora, características, estrutura normativa, fundamentação. Beleza, pessoal? E a afirmação histórica dos direitos humanos também, que cai com bastante frequência. Agora, vamos tratar então da classificação dos direitos humanos. Se liga que aqui tem um ponto de interseção com direitos humanos e o direito constitucional. Então, por vezes, você vai achar que já viu essa matéria, só que em direito constitucional, mas é isso mesmo. Aqui pode ser cobrado tanto em direitos humanos como em direito constitucional. E eu me refiro à primeira classificação, então tá aqui, ó, 1.6, classificação dos direitos humanos, letra A, teoria da geração dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Essa questão vai cair na sua prova sim ou com certeza, tanto em direitos humanos como em direito constitucional. Esse é um dos temas mais recorrentes em provas de concurso público. Mas, professor, não, eu estou falando de todo e qualquer concurso público, de carreira policial, que é o nosso foco, tanto de concurso jurídico, concurso de tribunais. Esse ponto cai com força. Então, se liga aqui, nós vamos montar um quadro com os caracteres das gerações ou dimensões, tanto de direitos humanos como em direitos fundamentais. Você já sabe, mas eu vou reiterar a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Nós sabemos que tem o mesmo significado, ontologicamente, na essência são iguais, mas a diferença é só o plano onde eles estão previstos. Os direitos humanos estão previstos externamente em tratados internacionais, ao passo que os direitos fundamentais estão previstos internamente na Constituição Federal de cada país. Beleza. Só que aqui a terminologia, a classificação, melhor dizendo, ela serve tanto para os direitos humanos como os direitos fundamentais. Aqui não tem importância, direitos humanos ou direitos fundamentais e a teoria da geração. Teoria da geração, teoria da dimensão ou teoria da família dos direitos humanos ou direitos fundamentais. Geração, dimensão ou família são termos sinônimos. Lá na frente eu vou falar por que a palavra dimensão é preferível à geração. Mas calma, continua comigo aqui. Olha só, o que é isso? Um doutrinador tcheco, Karel Vazák, ele trouxe essa classificação para mostrar a sequência histórica dos surgimentos dos direitos. Então é mostrar que, basicamente, na medida que a sociedade vai avançando, novos direitos vão sendo conquistados. Característica é essa que você já sabe, que se chama historicidade. E aí, ao longo do tempo, um bloco de direitos identificáveis, eles vão surgindo. Ele chama esse bloco de direitos no surgimento histórico, no que tange a dignidade, a liberdade e a igualdade, de gerações de direitos. Então, ele associa, esse doutrinador, e é o primeiro ponto aqui, vamos começar do começo, ele associa as gerações de direitos fundamentais ou direitos humanos, as teses lá da Revolução Francesa. No século XVIII, no constitucionalismo clássico, na Idade Moderna, existiram diversas revoluções burguesas. Revolução Americana, Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, onde há a ascensão da burguesia. E aí, os lemas na Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o primeiro pressuposto aqui é a gente ligar os valores da Revolução Francesa às gerações de direitos fundamentais. Então, se liga aqui, ó. Primeira geração, nós temos o valor liberdade, da tríade da Revolução Francesa. É a primeira associação que você vai fazer. A segunda geração
O lema na Revolução Francesa é igualdade. Por sua vez, a terceira geração, o lema é... Peraí, deixa eu colocar aqui. Terceira geração, o lema é fraternidade. Então já associa essa sequência aqui. Fraternidade pode vir na sua prova solidariedade. Aqui na terceira geração pode vir solidariedade ou fraternidade. Já começa associando. Primeira geração relaciona-se à liberdade. A segunda geração relaciona à igualdade. A terceira geração relaciona à fraternidade ou solidariedade. Tríade da Revolução Francesa, lá em 1789, no século XVIII, quando da criação da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que marca o surgimento dos direitos civis e políticos. Beleza. Vamos preencher o quadro agora com as palavras-chave. Você vai precisar das palavras-chave para responder as questões. No seu material está um pouco mais pormenorizado. Então se liga aqui, ó. Direito protegido. Qual que é o direito protegido? Na primeira, na segunda e na terceira. E aí você já está se perguntando, porra, professor, mas eu sei que tem uma quarta e uma quinta geração. Calma, sobre a quarta e sobre a quinta geração não há um consenso doutrinário. Nessas três primeiras gerações aqui há um consenso nítido doutrinário, não tem muita problemática. Então tá, na primeira geração eu já vi que o lema da Revolução Francesa é liberdade. Então eu vou reiterar aqui, ó, lema liberdade. Na primeira geração, eu estou tratando de quais direitos? Eu estou tratando dos direitos civis e políticos. Primeira geração. Então, direitos civis e políticos. Direitos civis é aquele inerente ao indivíduo na sociedade, isoladamente considerado com relação ao Estado. Os direitos civis se referem às liberdades clássicas, a liberdade de manifestar o pensamento, a liberdade de locomoção, a liberdade de informação jornalística, o direito à privacidade, o direito à propriedade. Beleza? Então, direitos civis se refere ao indivíduo, aos caracteres do indivíduo isoladamente considerado em confronto com o Estado. Os direitos políticos, por sua vez, eles se referem aos direitos de participação do indivíduo na formação de vontade do Estado, seja votando, seja sendo votado, seja ajuizando uma ação popular, que é um remédio constitucional previsto na Constituição Federal para anular um ato lesivo à moralidade pública, por exemplo. Então, direitos civis e políticos marcam o valor liberdade da primeira geração. Tá, professor, mas o que você está falando? Eu vou te dar, então, aqui um contexto histórico. Eu vou pular essa parte das características, eu vou para as características em terceiro lugar, mas primeiro você precisa entender da onde surgem esses direitos de primeira geração, ou seja, os direitos civis e políticos. Então, olha só, lá no século XVIII, você começa a ter essas revoluções inglesas. A Revolução Inglesa, por uma série de documentos que vão afirmar o poder legislativo frente às monarquias absolutas. Aqui, no século XIX, no Iluminismo, a gente queria, na época, principalmente na Europa, nas monarquias absolutas, limitar o poder do rei. Nessa época, nas monarquias absolutas, como o próprio nome já diz, o poder do rei era ilimitado. Lembra daquela ideia do rei Luís XIV, o Estado sou eu? O rei, naquela época, ele tinha as funções de legislar, de executar e de julgar. E é lógico que quem tem o poder tende a dele abusar. Então, nesse momento, no século XVIII, a gente queria a limitação do poder do rei, que tudo podia, com ênfase no poder legislativo pelo parlamento. Então, qual que era o contexto histórico aqui? O contexto histórico era a passagem do Estado absolutista, ou seja, as monarquias absolutas da Europa, para
um Estado liberal. Então perceba que a sociedade, na época, ela começa a clamar pela não ação do Estado. Você vai respeitar esses direitos como Estado? Não agindo, se abstendo. O indivíduo coloca um escudo frente ao Estado para que o Estado não interfira nos seus direitos individuais, principalmente os direitos civis, as esferas da liberdade. Estado, não intervenha aqui no meu direito de propriedade, o meu direito de propriedade é sagrado. Depois, o direito de propriedade gera alguns condicionamentos, como, por exemplo, a função social. Mas, nessa época, então, o que a gente queria? Qual era o caractere? Olha as características da primeira geração. A gente queria uma abstenção do Estado. Uma abstenção do Estado. Por isso que esses direitos de primeira geração são chamados de direitos negativos. Olha isso aqui. Direitos negativos. Pode vir abstenção do Estado ou abstenteísmo estatal. Por que direitos negativos? A palavra negativa é uma metáfora que induz ao poder público a omissão, não agir para respeitar direitos e liberdades constitucionais. Beleza? São chamados também de direitos de defesa. Direitos negativos ou direitos de defesa. Defesa de quem? Defesa do indivíduo frente ao Estado. Então nós temos, primeira geração, o lema liberdade, as palavras, os direitos são os direitos civis e direitos políticos, se refere à abstenção do Estado, eu quero que o Estado se abstenha frente ao meu direito de liberdade, razão pela qual esses direitos são chamados de direitos negativos ou direitos de defesa. Qual que era o momento histórico aqui? Século XVIII, com a passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. E aqui, quais são os documentos mais importantes dessa primeira geração? Aqui a gente pode falar, por exemplo, da Declaração Francesa de 1789, foi a declaração na época da Revolução Francesa que extirpou privilégios da nobreza e do clero, trazendo a ascensão da burguesia no poder político. A gente fala também na Declaração de Independência, vou colocar assim, a Constituição dos Estados Unidos, a primeira Constituição do mundo, que é a Constituição Americana de 1787, e também aqui como exemplo o Bill of Rights inglês de 1689. Esses três documentos aqui são documentos históricos importantes no surgimento de direitos civis e políticos, direitos de primeira geração. Nessa época que então nós tínhamos monarquias absolutistas e a gente queria a limitação do poder do monarca, que na época tudo podia e obviamente abusava do poder. Beleza? Com esses caracteres aqui, você vai conseguir resolver qualquer tipo de questão. Vamos para a segunda geração. A segunda geração, você já viu que dentro da tríade da Revolução Francesa, o lema é igualdade. O lema aqui é igualdade. Então, olha só. O lema é igualdade. Os direitos elencados na segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais. Exemplo de direito social. Aqueles direitos enumerados no artigo 6º da Constituição Federal. O direito à saúde, o direito à moradia, o direito à educação, o direito à proteção à maternidade e à infância. Aí olha as pegadinhas que pode vir na sua prova. Direito à propriedade é um direito de primeira ou de segunda geração. Direito de propriedade é um direito de primeira geração. Se relaciona aos direitos civis. E moradia. A moradia
em que pese ter no seu âmbito de aplicação a propriedade, ela se encaixa como um direito de segunda geração. Então, propriedade, um direito de primeira geração, e moradia, um direito de segunda geração. Igualdade, professor, você já falou que a igualdade é de segunda geração. A gente está vendo aqui agora, inclusive. E se ele fala igualdade formal e igualdade material? Você já viu, mas vale a pena lembrar que a igualdade formal é um dos conjuntos de direitos básicos no conceito de direitos humanos e ela pode ser dividida em igualdade formal e igualdade material. Igualdade formal é aquela igualdade na lei. A lei não pode trazer diferenciação na lei. Só que essa sociedade ela é desigual e a gente vai ver no contexto histórico da segunda geração aqui o porquê que a sociedade é desigual. E aí é preciso trazer discriminações positivas, olha a palavra, discriminações positivas para trazer mais vantagens, mais doses de proteção a quem se encontra numa situação historicamente de desvantagem. A igualdade material é de segunda geração, mas a igualdade formal é de primeira geração. Então eu vou colocar até aqui, ó, a igualdade material. Tá, o que eu vou responder na prova, professor? Se liga, se falar só igualdade, direito de igualdade marca segunda geração, se falar só igualdade. E se especificar, você fala igualdade formal, primeira geração, que é essa igualdade na lei. E igualdade material, aí sim, segunda geração, cuidado para não cair nessa pegadinha. Beleza, qual que era o contexto histórico nesse surgimento dos direitos de segunda geração? Aí, aqui a gente estava no século XVIII, a gente queria a passagem do Estado absolutista, que tudo podia, para o Estado liberal, um liberalismo político, econômico, social. E aí nós tivemos esse liberalismo, a não intervenção estatal. Essa não intervenção estatal, somada à Revolução Industrial, ela gerou acumulação de riqueza a quem tinha poder econômico e, por consequência, uma desigualdade econômica, uma miséria, uma pobreza extrema. Essa desigualdade, ela se reflete sobre o viés econômico, sobre o viés político, sobre o viés de gênero, desigualdade entre homem e mulher, e a Revolução Industrial e o êxodo rural, a galera saía do campo para ir trabalhar nas grandes indústrias. E aí a gente lembra, inclusive, a expansão demográfica que teve em Chicago, na época do século XIX, na Revolução Industrial, século XIX e século XX. E isso gerou uma desigualdade. Aí a sociedade, nessa medida, ela começou a clamar, ela começou a pedir, não pela abstenção do Estado na primeira geração, mas o contrário, pela atuação do Estado para corrigir essas diferenças. Por isso que a igualdade material é o cerne da nossa segunda geração, porque agora o Estado é interventor, agora a gente quer a passagem do Estado liberal, que nada fazia, ficava de braços cruzados, é um Estado guarda noturno, só fiscalizava, só protegia os direitos e liberdades fundamentais, para um Estado de bem-estar social. Estado de welfare state também, meu inglês é bom pra caralho. Ó, welfare state, um estado de bem-estar social. Ou seja, a gente queria agora atenuar as desigualdades. Então, aqui, na primeira geração, nós tínhamos a abstenção do Estado. Agora nós temos a atuação do Estado. Atuação e intervenção do Estado. Lembra que na primeira geração os direitos eram negativos, porque refletia a não atuação do Estado. Agora os direitos são positivos. Na primeira geração, os direitos eram de defesa. Defesa do indivíduo isoladamente considerado contra o Estado. O indivíduo queria se defender do Estado, proteção da propriedade, da privacidade, da liberdade. E aqui o que a gente tem? O direito à prestação. Agora a gente quer Estado
Por intermédio de políticas públicas, construa um hospital, construa uma escola, forneça Bolsa Família aos desamparados, corrija a ideia que existem milhares de brasileiros abaixo da linha de pobreza. Então, corrigir essas diferenças históricas relacionadas a grupos vulneráveis sob o viés da igualdade material. E aí, aqui 3 documentos se relacionam aos direitos de segunda geração. Olha só, a Constituição, vou botar CF como Constituição aqui, ó, Constituição Federal Mexicana, de 1917, foi a primeira a trazer direitos sociais dos trabalhadores, tá? Melhorando as condições dos trabalhadores. A Constituição Federal de Weimar, a Constituição Federal de Weimar é na Alemanha, tá, galera? Weimar na Alemanha, em 1919. E a Organização Internacional do Trabalho, que eu só vou colocar OIT, Organização Internacional do Trabalho, de 1919. Essa Organização Internacional do Trabalho é uma legislação internacional que surge já no século XX, trazendo melhores condições de trabalho aos trabalhadores, aos empregados. Beleza, são só essas 3. E a terceira geração? A terceira geração, você já sabe, lá no lema, e tem que correlacionar, é a primeira coisa que você vai fazer. O nosso lema na terceira geração é fraternidade, solidariedade. Aqui nós temos qual linha de direitos na terceira geração? Aqui nós temos direitos dos povos, da coletividade. Na sua prova pode vir assim, ó, direitos transindividuais. O nome é difícil, mas a ideia é fácil, que transcendem ao indivíduo isoladamente considerado, transindividuais. Então essa terceira geração aqui, na tríade da Revolução Francesa, se refere aos direitos de fraternidade ou solidariedade. Aqui nós estamos, e o momento histórico, eu já venho ali, ó, o contexto histórico é pós Segunda Guerra Mundial. Em 1945. Aqui a gente está com medo do que pode vir depois. A gente está com medo de que exista uma terceira guerra mundial e extermine a humanidade através de guerra nuclear. Então a preocupação não é com o direito de liberdade meu, um direito de liberdade seu, um direito à sua educação, um direito à sua moradia, não. Aqui a preocupação é de toda a coletividade. Por exemplo, direito a um meio ambiente sadio e equilibrado. A quem pertence esse direito? A um grupo de pessoas, a toda a coletividade. Por exemplo, direitos de defesa do consumidor, direito à autodeterminação dos povos e principalmente o direito à paz no pós-Segunda Guerra Mundial. Os documentos aqui se destacam principalmente a nossa Constituição Federal de 88, que traz menção a direitos coletivos. Por exemplo, lá no artigo 5º nós temos direitos e deveres individuais e coletivos. Nós temos um capítulo que trata só do meio ambiente, sadio e equilibrado. Aqui pode cair na sua prova também assim, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se liga nisso aqui para você não errar. Olha só. A doutrina, ela fala que a Declaração Universal de Direitos Humanos é um documento exemplo de direitos de terceira geração. Só que a DUDH não tem direitos de terceira geração. Mas eles trazem como exemplo a Declaração Universal de Direitos Humanos, porque é pós-Segunda Guerra Mundial e que é preocupada na defesa da coletividade, assegurando o direito à paz. Mas propriamente no bojo da DUDH só há direitos de primeira e de segunda geração. Então muito cuidado para não errar isso em prova. A DUDH é exemplo por refletir o direito à paz, a defesa da paz. Mas no bojo, dentro da DUDH, não há direitos de terceira geração, só há menção à fraternidade. Beleza. Vamos complementar aqui então, ó, primeira, segunda e terceira geração. Um exemplo de primeira geração: vida, liberdade, igualdade formal, propriedade.
Beleza, um exemplo de direito de segunda geração: saúde, educação, de direito econômico, relação capital-trabalho, direito do trabalho, moradia, por aí vai. Direito à manifestação cultural, direitos culturais. E aqui, terceira geração, principalmente o meio ambiente, sadio, o direito à paz e a defesa do consumidor. Beleza, pessoal, se cair na prova, vai cair isso aqui para vocês. Tranquilo. Só que aí eu falei com vocês que há uma outra doutrina que fala de quarta e quinta geração. Só que sobre essas gerações não há consenso. Olha só, a quarta geração vai depender do doutrinador. Um doutrinador chamado Bob, que eu já falei com vocês dele, ele vai falar que os direitos de quarta geração se referem aos direitos de engenharia genética. Engenharia genética, a manipulação genética. Os direitos de biotecnologia, engenharia genética. Para um outro doutrinador, que é o Paulo Bonavides, ele vai falar, não, na verdade, direitos de quarta geração é o direito de informação, o direito à democracia e o pluralismo. Aí você vai me perguntar, pô, professor, o que eu marco na prova? Não tem como a prova te cobrar um ou outro. Se cobrar, direitos de quarta geração são direitos de engenharia genética, de manipulação genética, de bioética, certo? Mas se a prova falar, direito de quarta geração é o direito de informação, democracia e pluralismo, certo também. O que não dá para ter é, na mesma questão, as duas alternativas. Aí a questão vai ser anulada, fiquem tranquilos, beleza? Porque não há qualquer consenso doutrinário sobre isso. Há uma divergência doutrinária. E aí, esse camarada aqui, Paulo Bonavides, ele vai falar de uma quinta geração. Ele vai falar o seguinte, ora, o direito à paz aqui, ó, o direito à paz está aqui, não é? Na doutrina clássica como um direito de terceira geração. Esse camarada aqui, o Paulo Bonavides, ele vai falar, ora, esse direito é tão importante que eu vou destacar ele e vou colocar numa geração em apartado, razão pela qual surge o direito à paz como um direito de quinta geração. Ele é transportado pela doutrina do Paulo Bonavides da terceira geração para a quinta geração. Tem uma doutrina bem minoritária que fala que quinta geração seria o direito fundamental à internet, ao acesso à internet, mas é minoritária, mas está lá no seu material. Mas a doutrina tradicional fala que a paz é direito de terceira geração. A doutrina divergente, Bonavides vai pegar a paz da terceira geração e passar para a quinta geração. Há um problema de classificação no que se refere à terminologia. Por isso, é preferível a denominação dimensão ao invés de geração. Porque dimensão dá a ideia de interdependência desses direitos. Interdependência. De maneira que esses direitos são conectados. Geração induz ao termo que uma geração, quando surge, a outra se apaga. O que não é verdade em razão da indivisibilidade e interdependência. Por isso que prefere-se a utilização dimensão ao invés de geração. Essa sequência ela é historicamente incorreta. No plano internacional. No plano internacional. Porque, tecnicamente, na evolução histórica, na verdade, vem comigo aqui no quadro, a OIT, ó, aqui, essa OIT,
a Organização Internacional do Trabalho, ela surge como direito do trabalhador, portanto um direito social de segunda geração, antes mesmo dos direitos civis e políticos. Por isso que os doutrinadores vão falar que essa sequência historicamente é incorreta, porque primeiro surgem os direitos sociais dos trabalhadores para depois surgirem os direitos civis. Isso no que se refere ao plano internacional. E ela é juridicamente infundada, diante da ideia de indivisibilidade como característica. Porque não há como falar em geração de direitos se uma geração depende da outra. Você viu que o direito à vida está intrinsecamente ligado ao direito à saúde. Se eu não tenho saúde, eu não tenho a vida. O direito à liberdade de locomoção com a adequação urbana. E por aí, esses direitos são interrelacionados, são conectados. Por isso que é juridicamente infundada, sequencialmente incorreta, e a terminologia é preferível dimensão ao invés de geração. Se cair na sua prova, o Supremo Tribunal Federal continua utilizando a expressão geração, mesmo diante dessa crítica de indivisibilidade e interdependência desses direitos. Então a gente finaliza esse primeiro bloco da classificação da teoria das gerações de direitos humanos, direitos fundamentais, que é fundamental para a sua prova, e acompanhe outros blocos.